Meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aulinha, tá? Especialmente para Enem, chamada de estatística básica. A matéria que não cai, a matéria que chove no Enem, tá? Bom, eu vou dividir a estatística básica em várias partes. Hoje é a primeira, módulo 1. Estatística básica nada mais é do que análises de alguns dados, geralmente numéricos, não necessariamente somente dados numéricos, podem ser dados qualitativos também, tá bom? Bom, eu vou colocar um exemplo clássico aqui para vocês entenderem, mas serve para qualquer outra forma de aplicação. Vamos considerar uma partida de futebol. Palmeiras, o melhor de todos. Ele realizou 6 jogos. No primeiro jogo ele fez 3 gols. No segundo jogo ele fez 3 gols. No quarto jogo ele fez 1 gol. No quinto jogo ele fez 0 gols. No quinto jogo ele fez 5 gols. E no oitavo jogo ele fez 2 gols. Nossa, no oitavo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto jogo ele fez 2 gols. Então, isso que eu acabei de colocar para vocês tem um nome. E isso daqui é minha amostra. Tá? Eu, como por exemplo, coloquei os gols marcados pelo gigante, pelo maior do Brasil, Palmeiras, né? Nas suas 6 partidas. Pode ser qualquer outro tipo de dado. Notas de prova, idades de pessoas. O que foi? Não exagera, não. Ah, o maior do Brasil. É lógico. Não, pelo amor de Deus. Dale Verdão. Eu sabia que ia causar discórdia. Isso é inveja, eu sei. Tudo bem, eu respeito, tá? Inveja é algo que dói demais. Bom, o que acontece? Disso, eu posso fazer várias perguntas. Quais são as principais perguntas que o Enem vai cobrar sobre alguma amostra estatística? Ele vai cobrar o que nós chamamos de média dos gols. Ele pode cobrar também, por que não? A mediana. Muito parecido, hein? Mas não é nada a ver um com o outro. A mediana dos gols. Eu posso analisar, por que não? A moda dos gols. E para finalizar, eu posso calcular a minha amplitude dos gols. Tem outras definições que eu posso pedir. Variância, desvio padrão, assim por diante. Hoje a gente vai focar em média dos gols, mediana, moda e amplitude. Dentro de médias eu tenho média aritmética simples, média harmônica, média ponderada. Eu vou trabalhar com média simples, tá? Hoje eu vou trabalhar com média simples. Bom, todo mundo sabe que a média vai ser a somatória de todos os gols dividido pelo total de partidas. Então ficaria 3 gols mais 3 gols mais 1 gol mais 0 gols mais 5 mais 2. Todo mundo dividido pelo total de partidas, que foram 6. 6 partidas. Isso resultaria, vamos lá, 3 mais 3, 6, com mais 1, 7, com mais 0, 7, com mais 5 são 12, 12 com mais 2 são 14, 14 dividido por 6, tá? Não necessariamente tem que ser um valor exato. Então, 14 dividido por 6 daria algo aproximado de 2,34 gols por partida. Então, esse é um dado estatístico que a gente pode trabalhar. Agora, existe também o que nós chamamos de mediana. Mediana nada mais é do que o elemento central da amostra.
que você está rindo, Nicole? O elemento central da amostra. Agora, para avaliar o elemento central da amostra, eu não posso pegar a amostra geral. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essa amostra em rol, eu preciso colocá-la em ordem sempre. Para calcular a mediana, eu preciso calcular e encontrar o que nós chamamos de ordem crescente das amostras. Então, por exemplo, a minha amostra tem 6 elementos. Desses 6 elementos, o menor é o 0. Então, vamos colocar ele em ordem. Depois é o 1. Depois é o 2. Depois vem o 3, mas o 3 ele vem 2 vezes seguidas. Depois do 3 vem o 5. Pronto. O que eu fiz? Eu coloquei as mesmas amostras, mas em ordem crescente. A partir daqui, a gente pode prever tranquilamente qual seria a minha mediana. Mediana é o cara que está no meio. Quem está no meio? Nesse caso, o que está no meio são 2 números. Esses 2 números estão no meio. De tal forma que eu deixo 2 números para a esquerda, 2 números para a direita, dando um elemento central formado por 2 números. Quem que é o meu central? Quem que é a minha mediana? A mediana vai ser a média dos 2 que estão no meio. Então, a minha mediana vale 2,5. Tá? Então, isso é um dado estatístico que pode ser cobrado muito e será cobrado no Enem. Muita gente confunde média com mediana. São conceitos totalmente diferentes. Tá? Bom, a moda, assim como o próprio nome está dizendo, é o elemento amostral que mais aparece. Qual que é o elemento amostral que mais aparece? O 1, o 0, o 2, o 3 ou o 5? O 3. Então, o 3 é a minha moda. É o elemento da amostra que aparece mais vezes. Professor, e se tivesse 3 aparecendo 2 vezes e o 0 aparecendo 2 vezes? Então, eu teria 2 modinhas, o 3 e o 0. Nesse caso, eu tenho apenas uma, porque o 3 aparece mais vezes seguidas. Então, o Palmeiras tem uma moda de 3 gols por partida, tá? E a amplitude nada mais é do que o alcance de gols, ou seja, a diferença entre o maior número e o menor número de gols. Então, a amplitude é o tamanho. Então, é simples, é só pegar o último elemento e subtrair do primeiro elemento. O último elemento sempre em ordem crescente. O último elemento é o 5, o primeiro elemento é o 0. 5 menos 0, 5. Então, 5 é conhecido como amplitude dessa amostra. Tá bom? Então, basicamente, o que nós vamos trabalhar com uma introdução à estatística básica são os conceitos que eu nomeei aqui de média, mediana, moda e amplitude. Entenderam o conceito? Espero que sim. Para fixar essa ideia, nada melhor do que um belo exemplo, tá? Então, na lista que eu preparei para vocês, nós encontramos o primeiro exemplo, exemplo 1, que caiu, olha só, no nosso lindo e maravilhoso e concorrido e tão almejado Enem. Vamos lá. Exercise number 1. Vem comigo. Enem 2015. E uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação. Numa Olimpíadas, os atletas em suas respectivas raias obtiveram o seguinte tempo. Então, o atleta da raia 1, ele chegou nos 100 metros rasos
a 20,9 segundos. Da raia 2, 20,9. Raia 3, 20,50. Raia 4, 20,80. Raia 5, 20,60. Raia 6, 20,60. Raia 7, 20,90. Raia 8, 20,96. A mediana. Mediana é o elemento central, mas ele não é o elemento central de uma amostra geral. Ele é o elemento central de uma amostra em ordem crescente. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses tempos e colocá-los em ordem crescente. Qual que é o menor tempo de todos? 20 e 50. O 20 e 50 aparece apenas uma vez. Depois do 20 e 50, eu tenho 20 e 60, mas ele aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou colocá-lo 2 vezes aqui. Tá? Depois do 20 e 60, o maior, 20 e 80, apenas uma vez. Depois do 20 e 80, nós temos o 20 e 90, mas aparece 1, 2, 3 vezes. 20 e 90, 1, 20 e 90, 2, 20 e 90, 3 vezes. E por último, o 20 e 96, que aparece apenas uma única vez. Beleza? Nós temos aqui o que nós chamamos de rol de dados. Nós temos aqui o que nós chamamos de ordem crescente da distribuição dos tempos das raias. Bom, nós temos 8 elementos. Então, isso implica que os elementos centrais são 20, 80 e 20, 90. Por que eu sei disso? Porque desta forma, nós temos 3 elementos para a esquerda, 3 elementos para a direita. Então, isso comprova que o nosso central vai ser o número médio de 20, 80, 20 e 90. Ou seja, minha mediana. Então, a minha mediana vai ser 20, 80 mais 20, 90 dividido por 2. Esse é o cálculo da nossa mediana. Tá bom? Fazendo essa continha, meninos e meninas, 20 e 80 mais 20 e 90, você encontra 41,70 dividido por 2, que dividindo vai dar 20,85. Essa é a nossa mediana do tempo, que está expresso aqui na alternativa T de Damasco. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. Tá? E para finalizar, então, para concretizar aí o nosso conhecimento, exemplo 2 da lista. Vamos lá. Não é do Enem, mas mesmo nível dele. Olha só. O exemplo 2 traz o seguinte para a gente. As idades dos atletas que participam da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, convocados para a preparação dos Jogos Olímpicos de 2016, variam de 24 a 36 anos, ou seja, essa é a minha amplitude, né? Ele não pediu, mas a amplitude seria o quê? A diferença entre esses números, que seria 12. Então, 12 seria a minha amplitude de idade, tá? Como se pode observar na tabela a seguir. Aí ele pede, olha só que lindão que ele é. Ele está pedindo a média, a mediana e a moda, tá? Para isso, inicialmente, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar em rol, eu vou colocar todo mundo em ordem crescente. Menor idade é 24, a gente pode verificar aqui na tabela. Mas o 24, ele aparece
em 3 atletas. Então, seria 24, 24, 24. Parece 3 vezes, 3 atletas. Depois o 26, apenas um atleta. 26. 28 em um atleta. 30 em um atleta. 32 em um atleta. 33, 4 atletas. Então, é 33, 33, 33 e 33. 4 atletas. Um atleta com 25 e 2 atletas com 36. 2 com 36, 36 aqui, 36 aqui. Beleza? Conta comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atletas. Ele quer primeiro que a gente encontre a nossa média. A gente entende aqui que seria uma média aritmética simples. Então, como que eu poderia encontrar a nossa média? Eu vou somar todos os elementos e vou dividir por 14, são 14 elementos. Mais 24, mais 26, mais 28, mais 30, mais 32, mais 33, mais 33, mais 33, mais 33, mais 35, mais 36, mais 36. Pega todo mundo e divide todo mundo, depois de somado, vai dividir por 14. Fazendo essa continha, você encontra um valor de 30,5 anos. Essa é a média das idades. Ele pede também a nossa mediana. Mediana é um elemento central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o elemento central aqui, por ser um número par de distribuição, 14, vai ficar 6 para a esquerda, 6 elementos para a direita, justificando assim que esses dois termos são os elementos centrais. Obviamente, a minha mediana será a média desses dois elementos centrais, que é igual a 32,5, é a mediana da idade. E para finalizar, vamos lá, eu quero também a moda. A moda é o número que mais aparece. A gente verifica que o número que mais aparece aqui é o 20, é o 33. O 33 aparece 4 vezes. Então, quem é minha modinha? O 33. Tá bom? Então, fica assim a alternativa A, a alternativa correta. Tá bom? Entenderam, meninos e meninas? Espero que sim. Tá bom?